Audio Jungle. Elas podem não ser racionais ou totalmente racionais, dependendo de um contexto de grupo. Então, por exemplo, eu posso comprar uma Ferrari hoje, que é um carro que custa R$ 1 milhão, e não faria sentido algum racional, se você tem dinheiro para comprar um carro de R$ 1 milhão, se nesse contexto dessa compra, dessa decisão de determinada pessoa, não houvesse aí um contexto social e um contexto emocional envolvido na compra de um veículo. Porque não é racional você gastar R$ 1,5 milhão, R$ 1,5 milhão para comprar um carro, sendo que você pode comprar um carro por R$ 100 mil, um carro muito bom. Então, quer dizer, essa falta de justificativa em matéria de ser racional, um movimento não racional de um ser humano, ela é justificada a partir de elementos emocionais. Então, chegou-se a um momento, isso num passo depois do Senji Ogawa, quando Gerald Altman de Harvard começou a fazer pesquisas em cima também de ressonância magnética, que ele começou a descobrir que 95% das nossas decisões não são racionais. Imagina, 5% das nossas decisões são racionais. Ou seja, ele nos instiga a refletir que 95% do nosso dia nós temos comportamentos inconscientes, tá? Inconscientes, vamos dizer, pelo lado da psicologia, porque a inconsciência pelo lado da neurociência, ela tem um outro contexto, ela tem aquele contexto de você não estar consciente sobre o mundo à sua volta, e não é isso, nós estamos conscientes sobre o mundo à nossa volta, mas que nós temos comportamentos pré-programados, ou seja, a nossa vida, ela é uma massa de hábitos e uma massa de rotinas. Então, por exemplo, se você chegar em casa, pegar sua chave de casa e colocar num lugar diferente do que você é acostumado a colocar, provavelmente amanhã você sai e esquece a chave em casa. Por quê? Porque você está acostumado com aquela rotina, né? Quantos de vocês amanhã chegam no trabalho e tomam um café antes de trabalhar? Se eu for perguntar o porquê que vocês tomam um café antes de trabalhar, vocês vão justificar o seguinte: professor, eu tomo um café antes de trabalhar porque se eu não tomar o café, eu não vou produzir. Parece que o meu cérebro liga depois que eu tomo o café. O que acontece? Aí eu posso dizer assim, não, mas isso é impossível, isso não acontece, o seu cérebro não vai desligar ou ligar depois de um café. Ah, liga sim, porque a cafeína vai ativar o meu cérebro e eu vou acordar naquele momento que eu coloco cafeína. Mas o que a gente acaba percebendo é que estudos mostram que a cafeína, em vez de te acordar, ela te dispersa. Então, se a cafeína dispersa e ela tem o efeito contrário da concentração, o que a gente pode imaginar é que você deveria ficar mais disperso do que concentrado. Mas por que você acaba justificando a sua concentração depois que você toma café? Porque isso é uma bengala emocional. Você coloca na sua cabeça que eu vou começar a produzir depois que eu tomar o café. Então, ok, tá tudo certo. Tem um aluno meu que me disse assim, professor, que interessante isso, e eu acabo mostrando os estudos que partem desses princípios, né, que isso não é uma invenção minha, e o aluno me disse assim, professor, então agora o senhor nem sabe, a minha mãe comprou eu acho que foi dessas redes que vendem tudo que é tipo de gadgets por aí. Ela comprou uma garrafa que no fundo tinha um ímã, e a pessoa justificava que quando colocava água naquela garrafa, os íons daquela garrafa ficavam tão unidos e tal, que dava um efeito melhor no corpo, não sei o quê. Mas eu fui estudar, isso é a maior bobagem do mundo. Aí eu perguntei para ele, mas a sua mãe não está tomando mais água? Sim, ela toma água a todo momento. Eu disse, então tá ótimo. Então deixa ela pensar que sim. Então, se isso é algo que transforma a mentalidade dela dentro de um princípio, de um comportamento mais benéfico para ela, ok, estamos atingindo o objetivo nesse momento, é uma crença positiva. Então, o que acontece a partir daí? A gente começa a fazer essas análises e começa a perceber que o nosso poder de decisão não é totalmente racionalizado, ou seja, a gente acaba quebrando todo aquele histórico de economia clássica que diz que nós somos contextualizados, ou nós decidimos a partir de um sistema composto racional. E a gente acaba percebendo que isso não acontece, tá? Fale. Alexandre, queria te fazer uma colocação aí dentro disso, né? Porque
no doutorado, meu doutorado é em marketing, né? Eu estudo comportamentos de consumo, então vai muito por essa linha aí também das tomadas de decisão, né? Tudo que você está falando. E eu acho interessante colocar essa questão da cidade, porque nós estamos no doutorado nas questões de comportamento, que é a decisão por rejeição, né? Que vai também muito ao encontro disso que você está falando, quando o consumidor ele decide não por interesse, sim por exclusão. Então ele vai rejeitando opções que são as menos piores, né? Para tomar uma decisão, porque ele precisa decidir. Que o exemplo mais clássico disso são as eleições, né? Por exemplo, eu não tenho um candidato preferido, então eu vou excluindo aqueles que eu menos gosto, até que eu escolha um que não é o que eu quero, mas por rejeição eu tive que escolher alguém. Então também é uma tomada de decisão importante que vai dentro dessa ideia, né? De não é uma questão racional, é uma questão de rejeição, de sobrevivência mesmo, né? Claro. Não, inclusive é interessante tu falar isso, porque isso chama-se viés cognitivo pela neurociência, tá? Nós temos mapeados já aproximadamente 190 viéses cognitivos. Gente, 190 viéses cognitivos significa que nós já temos 190 elementos que justificam que vocês são induzidos a fazer algo que não necessariamente é racional. Então, imagina só, 190 padrões, né? Na verdade, o marketing chama isso de gatilho emocional. Por isso que tem muita gente que diz assim, eu não acredito em gatilho emocional não existe, porque entende gatilho emocional como aquele negócio que eu assim, está acabando, o curso está acabando, comprem, todo mundo vai lá e vai comprar. Isso não funciona assim. O viés cognitivo, eles são ferramentas que, se você vai utilizando isso dentro de um contexto, você vai aproximando a pessoa à tomada de decisão que você gostaria que ela tivesse. Então, aí chega um ponto bem bacana, Bruna, de a gente falar. Porque as pessoas dizem que, o professor, você trabalha com neurociência, com psicologia aplicada. Então, você faz lavagem cerebral nas pessoas, você trabalha com manipulação das pessoas. Não é nada disso, tá? A manipulação, e algo importante de se dizer quando a gente fala qualquer coisa aplicada à neurociência ou psicologia, a manipulação qualquer pessoa pode fazer. Você pode vender qualquer coisa. Você promete algo e não entrega, você manipulou alguém. Então, assim, a manipulação ela pode ser usada para qualquer lado. O que a gente trabalha é persuasão. O que é persuasão? É eu conseguir de alguma forma que você me empreste a sua atenção. Você só vai vender algo para alguém, qualquer tipo de coisa, nem que seja uma ideia. Aqui eu estou apresentando uma ideia para vocês. Inevitavelmente eu estou vendendo o meu produto, eu estou me vendendo de alguma forma, porque assim, à medida que o contexto que eu trago tem utilidade para vocês, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, eu estou me vendendo de alguma forma. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso que vocês me emprestem a sua atenção. E outro grande paradigma que existe em relação também à racionalidade é que a nossa atenção ela é muito focada. Nós temos um princípio de que a gente pode dar a nossa atenção ou emprestar a nossa atenção de uma forma muito fácil. E não, nós também não fomos feitos para focar, a gente foi feito para dispersar. Então imagina um ser que foi feito para dispersar, você quer que ele foque. Então assim, aí entram em pauta todo aquele tempo de aula de 40 minutos, de 1 hora, sem que você tenha uma quebra de elementos que façam com que as pessoas desconectem e conectem novamente. Porque a gente não consegue focar durante 40 minutos em nada. Antigamente, há 200 mil anos atrás, dentro do nosso último upgrade cerebral, as pessoas que mais desconcentravam, veja bem, as pessoas que mais desconcentravam, elas tinham vantagens em relação a pessoas que focavam. Porque quando você estava muito focado em alguma coisa, a chance de um predador te pegar era muito mais fácil do que se você ficasse disperso e olhasse todos os elementos daquele contexto. Então, a gente foi feito para dispersar. Então, quando vocês me cedem a atenção de vocês, a cada minuto que vai passando, eu estou tendo sucesso em relação ao assunto que eu estou trazendo. Por isso que existe o copyright, por isso que existe os gatilhos emocionais, por isso que existe a influência da neurociência e da psicologia em cima desse contexto. Por quê? Porque eu sabendo como o cérebro processa a informação, eu estou sendo muito mais assertivo. Ou seja, eu estou levando a mensagem muito mais para perto do público que eu estou tentando trazer. E esse é o grande objetivo nosso. O nosso objetivo não é vender. O nosso objetivo é fazer
com que você preste atenção a mim. Se você prestou atenção e o produto que eu tenho possa de alguma forma trazer solução para você, aí você compra. Aí a gente vai para o call to action. Daí eu vou levar vocês para dentro do meu site. Aí tem todo o marketing digital, aí tem toda a questão de marketing envolvida em cima disso. Mas nada disso acontece se você não prestar atenção no que eu tenho para te dizer. E a neuroeconomia parte para esse princípio. Então, como o cérebro decide? Como é que eu vou decidir em relação a uma coisa a outra? Como eu vou montar contextos para que mesmo que você decida, ou seja, eu não preciso apresentar soluções para você, você vai decidir pelo contexto a tomar a decisão que eu gostaria que você fizesse. Entendeu? Então, isso aconteceu lá em meados do início dos anos 2000, 2001, com um cara chamado Alan Smith, que foi o primeiro economista que começou a utilizar essa questão da não racionalidade para a tomada de decisão. Então, a partir desse momento, esse cara que ganhou o primeiro prêmio Nobel em economia, que começou a trazer as questões de neuroeconomia. Logo depois veio o Kahneman, né? Você já deve ter ouvido falar muito no Kahneman, que ele criou aquele conceito do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1 e o sistema 2 do Kahneman mostra dois elementos de tomada de decisão que a gente tem. O sistema 1 é o que ele chama de rápido e intuitivo, ou seja, você vai tomando decisões a todo momento. Para você ter uma ideia, nós temos de 10 a 20 mil decisões numa ida ao supermercado. 10 a 20 mil tomadas de decisão numa ida ao supermercado. Então, o que acontece? Imaginem se a cada uma dessas decisões vocês tivessem que contextualizar isso e refletir sobre essa tomada de decisão, tá? O que acontece é que se não existisse o sistema 1, aquele rápido e intuitivo, nós ficaríamos acordados durante 5 minutos do nosso dia e nós dormiríamos 8 horas para compensar esse gasto de energia que você tivesse que racionalizar a todo momento, tá? Vou trazer um exemplo bem prático em cima disso. Você está aprendendo a dirigir, tá? Então você pega a chave, vai para a autoescola. A autoescola, né, uma aula de autoescola deve demorar algo em torno de 1 hora. Né? Você pega o veículo, então você sai com aquele instrutor do lado. Em 1 hora que você termina aquela sessão de autoescola, você sai daquela aula mentalmente esgotado. Porque você tem que pensar a todo momento que você tem que apertar na embreagem, bota a primeira marcha, solta devagarinho, acelera, acelera, acelera. Aí você vai, ao mesmo tempo que você tem que estar olhando o contexto à sua volta. Só que aquele movimento, aquele comportamento, ele ainda não virou uma conexão neural. Ele ainda está lá no hipocampo, que é uma área do nosso cérebro responsável por memórias de curto prazo. Ou seja, é uma memória muito mais pesada, é uma memória que não entrou no seu contexto, é uma memória que não virou hábito, que não virou rotina ainda, e que o seu cérebro não entendeu a qualidade daquela informação. Quando eu digo isso, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de que o sofrimento mental, ele é muito mais forte para que você execute uma determinada função. Então, você sai dali muito mais cansado. E aí, você vai 1 hora na academia. Você vai na academia, você malha, você sai fisicamente cansado. Mas você sai com uma carga de noradrenalina tão forte que ao mesmo tempo que você está cansado, você está em estado de êxtase, você está tranquilo, você está relaxado. Isso te faz dormir melhor, isso te faz pensar melhor, isso te faz produzir mais. Tem muita gente que vai na academia antes do trabalho, produz muito mais. E olha o que é interessante, as pessoas que costumam ir à academia, quando elas param de ir à academia, elas entram em processo de abstinência de noradrenalina. Elas ficam estressadas por não poderem ir à academia. Então, veja bem, existe aí todo um condicionamento de neurotransmissores que é o mesmo tipo de neurotransmissores que traz o efeito de uma droga, por exemplo. Pessoas em abstinência de cocaína, por exemplo, elas têm também abstinência sobre um determinado tipo de neurotransmissor, que é a dopamina. E você também tem. Então, tudo na vida é condicionamento. O nosso cérebro é movido a física e química. Então, quer dizer, se eu libero neurotransmissores específicos de algum ponto e esses neurotransmissores me trazem prazer, o meu cérebro aprende por prazer ou aprende por dor. Então, veja bem, o contexto, tá? Então, o que acontece? O meu cérebro ele vai aprender a dirigir e ele vai trazer isso para um contexto de conexão neural, a qual esse hábito
essa rotina de comportamento se torna um hábito. A partir daí eu paro de racionalizar em cima disso e eu levo o meu aprendizado de prática de direção ao sistema 2, que é o sistema 1, que é o ativo. Ou seja, agora, a partir que esse movimento já é um movimento rápido e intuitivo, eu não preciso mais sofrer para aprender. Então, eu consigo aprimorar a minha performance, consigo fazer muito mais coisas quando dentro de um comportamento complexo. Então, o que ele diz? Que nós usamos o sistema 2 em pouquíssimos momentos do nosso dia. Somente quando a gente passa por alguma dificuldade ou algum contexto que a gente não é acostumado. Então, aí que você vai usar o sistema 2. Então, você tá trabalhando na sua rotina do trabalho, por exemplo, e ali surge um ponto ao qual você tem que tomar uma decisão que é mais específica para aquele momento. Então, ali você traz a sua racionalidade. Caso contrário, você vive no sistema 1. Tá? Veja bem, nós estamos em final de julho agora. Daqui a pouco, você vai sair na rua, vai começar a ver as luzes de Natal e vai dizer o quê? Nossa, já é Natal, já acabou o ano. Então, o que é esse já acabou o ano? É que parece que o ano passou tão rápido, porque a nossa vida é uma massa de rotinas, é uma massa de hábitos. Tá? Então, isso a neurociência estuda. Como é que você vai quebrar essa rotina ou esse hábito e criar daí hábitos diferentes? Como é que você vai decidir de uma forma diferente se o seu cérebro está acostumado a tomar aquele tipo de decisão a todo momento? E ele ganha com isso. Isso é um dos estudos da neuroeconomia. E a partir daí, o último prêmio Nobel foi um cara chamado Richard Thaler, que em 2007 ele montou um conceito chamado de nudge. O que é o nudge? Nudge é como se fosse um empurrãozinho. Um empurrãozinho eu monto um contexto de tomada de decisão e eu dou ali algumas pistas para que você decida o que eu já gostaria que você decidisse. Então, por exemplo, nós temos um contexto de doação de órgãos, tá? No Brasil, para você se tornar um doador de órgão, você tem que ir lá registrar, dizendo que quer ser doador de órgão. Caso contrário, você não vai ser doador de órgãos. E isso acaba causando um grande problema para o país. Porque a pessoa que não faz esse tipo de procedimento, ela acaba não sendo doadora e aí pessoas que precisam não conseguem ter esse recurso. Tá? O que o Thaler diz? Que imagina se a gente fizesse diferente. Se todas as pessoas já nascem doadoras de órgão, e se você não quiser doar o seu órgão, você vai lá e diz que não quer. Quantas pessoas fariam isso? Muito menos pessoas. Então, ou seja, você resolveria um problema de uma nação inteira, simplesmente mudando o contexto. Agora, todos são doadores. Se você não quiser doar, você vai lá e registra que não quer doar. E é muito fácil. Você entra na internet, bota o seu login e senha e só clica ali dizendo que não quer. Mas esse simples fato de você logar, ir até o local e dar um cheque dizendo que não quer, você já começa a refletir, olha só, você já está saindo do sistema 1, indo para o sistema 2 e refletir sobre se esse comportamento é um comportamento social ou não social. Como a sociedade vai reconhecer se algum dia alguém perguntar se eu sou doador ou não e eu disser que não sou, a pessoa vai dizer, nossa, você foi até o site e descadastrou, então quer dizer, que comportamento antissocial esse, né, que você está tendo nesse momento. Tá vendo? Então, o que acontece? Então, nós somos muito movidos pela questão social. Então, não é a questão de você não querer ser doador de órgãos ou ser. É o que você vai dizer para a sociedade nesse momento. Então, isso é um dos elementos que contextualizam a neuroeconomia nesse momento, que faz parte do seu poder de decisão. Então, racionalmente, você não deveria nem se preocupar com isso, porque você já vai estar morto. Então, qual é a consequência? Você já está morto, então vamos doar tudo que a gente tem. Mas esse elemento de reflexão, ele contextualiza a neuroeconomia, tá? Outros elementos, claro. Fale, Bruno. Quer falar? Fale. Sim. Interessante, né, Alexandre? Porque eu lembro, assim, quando eu fiz o mestrado, né? O meu mestrado também foi na área de marketing, e eu lembro, assim, que a neurociência, aliás, que o termo neuromarketing, embora ele já tivesse, né, uma apropriação, ele estava sendo muito novo nas pesquisas das universidades, né? Isso lá em 2011, mais ou menos. E eu lembro que até os meus professores, né, articulavam muito, foi bem na época que surgiu também o INSERT, que é o núcleo
de neurociência ali da PUC, né, onde eu faço o doutorado, que trabalha, e hoje tem uma integração maior com as escolas de negócio, exatamente porque é um vínculo entre universidade, né, e saúde, mas eu lembro que os professores diziam assim, o pessoal da área médica tem uma restrição pelo fato do marketing estudar a neurociência, porque nós estudamos, eles diziam, né, nós estudamos para eles venderem Coca-Cola. E eu acho que esse ponto que tu traz é muito interessante, porque a gente está falando da economia, que é a base, né? O marketing, ele existe porque ele é oriundo da economia. Então, a gente tem aí uma questão extremamente científica que une essas áreas. E acho que isso é importante para desmistificar mesmo essa ideia, porque muitas pessoas acham que é isso, né? Que o neuromarketing é puramente uma publicidade para vender alguma coisa, sendo que a neuroeconomia, como você bem disse, né, nos ajuda a entender esses processos de tomada de decisão, para que a gente entenda melhor como o nosso cérebro funciona, né, e que possamos ter mais autonomia nisso, nos nossos negócios, na nossa carreira, né? Acho que esse ponto de compreensão acho que é bem interessante, assim, porque isso é ciência, a gente não está brincando, né, de fazer pesquisa, realmente a economia nos dá toda a base aí de anos, longos anos de pesquisa que vão ao encontro disso que você está falando aí. Não, e é muito interessante isso, porque na verdade o neuromarketing ele só se consolidou quando ele conseguiu se desconectar com a medicina. Porque nós tínhamos exatamente esse problema, nós precisávamos de um médico para ler os relatórios, e esse cara ficava naquele contexto, nossa, a minha ética não permite que eu faça esse tipo de estudo para você descobrir tal coisa, entendeu? Então, assim, eu já tive na minha aula vários neurocientistas, eu já tive na minha aula vários psicólogos que gostaram da ideia, mas eles não sabem entrar no mundo da gestão. Então, olha só, é mais difícil para um neurocientista e para um psicólogo entrar no marketing do que nós entrar na área deles. E isso é impressionante, sabe? Porque, assim, a administração, ela não se valoriza tanto quanto ciência. Isso eu percebo porque é a minha carreira. E esse contexto acaba mostrando que nós temos um grande reflexo a contribuir, porque a gente está vendo outras áreas aprendendo com a gente e a gente aprendendo com outras áreas, né? Então, assim, é muito interessante. E quando os equipamentos começaram a ser transformados para o neuromarketing, ou seja, os eletroencefalogramas, os sistemas, né? Agora você bota uma EEG na cabeça e você tem um sistema que já te dá um relatório completo, já uma leitura completa, já toda mastigadinha, você não precisa mais de médico para fazer isso. Você tem o próprio eye tracking, que já foi desenvolvido para o próprio neuromarketing, que veio da oftalmologia, faz leitura pupilar e ele já te dá todo um contexto mercadológico, né? Então, quer dizer, quando a gente consegue desconectar isso, a gente acaba se tornando uma área autônoma. Então, assim, se eu pudesse dar 3 dicas... Colocar puxando esse gancho, né, que tá falando do eye tracking aí, eu participei de algumas pesquisas e alguns estudos aí de eye tracking, e teve um estudo que eu vi, assim, na época que eles estavam lançando eu acho que foi o i30 da Hyundai, eles estavam fazendo lançamento, eles convidaram o pessoal para fazer participar de um eye tracking baseado, né, na questão do neuromarketing, da neurociência, que como é que funcionou, né, o teste? Tu deves conhecer, mas para o pessoal entender um pouquinho o que a gente está falando. Eles colocaram os consumidores com um aparelho que identificava o movimento da retina, movimento, né, da pupila, toda uma análise ocular, e eles ficavam girando o carro em cima de uma plataforma para verificar em que pontos de visualização eles pediam para a pessoa olhar todo o carro. E isso passava muitas vezes para que a pessoa olhasse o carro várias vezes e ela prestasse atenção naquilo que mais chamava a atenção dela. E a intenção desse teste era verificar em que pontos da visualização do consumidor a pessoa ficava um maior número de tempo, isso é segundos, sem piscar, porque esse ponto sem piscar, né, é onde o consumidor, aquele produto, aquela parte do produto chama mais atenção dele. E daí eles descobriram que
que a parte traseira do farol, acho que próximo ali, o desenho que ele tinha, próximo do desenho, próximo do freio, né, da luz de frenagem ali, as pessoas ficavam mais tempo sem piscar, a maioria das pessoas que fizeram o teste, naquela parte do carro. Então, eles entenderam que era a parte mais atrativa, que foi o que, posteriormente, eles utilizaram nas propagandas do carro como destaque para chamar a atenção da população. Claro, claro. Então, o que acontece? Não existe nada de manipulação aí. Existe o quê? Uma maior concentração de atenção e uma mensagem mais assertiva. E isso é o mais importante de se falar. Quando a gente fala em neurociência aplicada a qualquer coisa, é porque você quer ser mais assertivo. A pior coisa que existe é você receber spam hoje. O spam é um saco. Ou você tem que estar em contato com aquelas propagandas que não te interessam, aqueles produtos que não te interessam. Então, o que o nosso mercado quer fazer? Ele quer atingir as pessoas, o nicho de mercado, de uma maneira mais assertiva. Eu quero falar para você o que te interessa. E o que não te interessa, eu vou comunicar a outra pessoa que interessa. E isso é a utilização da neurociência aplicada a qualquer coisa, né? Então, eu só vou conseguir saber fazer isso se eu conseguir saber como é que o nosso corpo reage. Porque, por exemplo, no pôquer, tá? Por que os jogadores de pôquer usam óculos escuros? Porque quando ele recebe uma carta que ele acha muito boa, a pupila dilata. Normal, porque se chama atenção e o outro jogador percebe na dilatação pupilar que aquela carta é uma carta boa. Então atrapalha a jogada. Veja bem. Né? Tem uns que colocam capuz porque eles têm microexpressões faciais que entregam o seu jogo. Então, veja bem, se isso já é usado no jogo, por que não pode ser usado de uma maneira mais assertiva para ver se você realmente está gostando do que está recebendo? Né? Imagina o pessoal do PNL, né, nos assistindo aqui. O Hugo tem alguma experiência, né? Essa questão de linguagem corporal, comunicação, né? Esse pessoal já entra junto nesses estudos para entender o que a nossa movimentação ajuda nessa tomada de decisão, né? Perfeito, perfeito. Eu trabalho com muitas pessoas que trabalham com PNL aqui também, e a gente acaba unindo o útil ao agradável, porque o PNL ele é a tradução dessas evidências que a neurociência e a psicologia traz, né? A gente não tem na PNL algo desenvolvido para PNL. Não, eles são subprodutos da neurociência e da psicologia. É a mesma coisa, eles trabalham também com viéses cognitivos, com gatilhos emocionais, né? Então, quer dizer, todo mundo faz isso. A proposta é que você faça isso de uma forma consciente, simplesmente. Ou seja, você projete um determinado ambiente de maneira técnica. Então, se eu pudesse trazer aqui 3 dicas de como o cérebro decide, eu traria a primeira é a qualidade do produto, tá? Mas a qualidade não no sentido de que a gente responde hoje tudo com qualidade, tá? Ou seja, por que eu devo comprar o seu produto, Bruna? Porque tem qualidade. Mas a qualidade para a Bruna é uma coisa, para mim é outra. Então, ela pode vender algo que pode me frustrar. Então, vocês nunca mais chamem nada que o seu produto tenha qualidade. Sempre tentem dar os requisitos de qualidade. O meu produto ele tem uma durabilidade maior, o meu produto tem uma concentração maior, o meu produto rende mais, o meu produto, enfim, tentem usar os requisitos de qualidade de cada tipo de produto, tá? Porque o nosso cérebro ele compara por qualidade. Tá? Por exemplo, se eu estou atrás de batata, não adianta você me oferecer cenoura porque não vai me atrair. Eu posso olhar, eu posso considerar, mas quando eu encontrar uma batata ou 2 batatas, aquilo vai me chamar muito mais atenção. Então você pode ter uma super cenoura, mas eu não vou me interessar por cenoura porque eu quero batata. Então esse é o mais importante, você sacar o que é solução para esse cliente, tá? A gente é muito balizado por solução. Então o produto que você tem, o serviço que você tem, muito menos importa do que a solução que você propõe. Então, a solução é o primeiro âmbito e depois a criação e o desenvolvimento de qualquer tipo de produto, tá? Porque o nosso cérebro compra a solução. Legal. Ótimo. Alexandre, a gente já está se encaminhando ali para a parte das perguntas, né? Para quem tiver perguntas agora, pessoal, quiser colocar ali no bate-papo, no chat, ou quiser abrir o microfone para perguntar diretamente para o Alexandre, para a gente fazer um bate-papo aqui, fiquem à vontade. Eu vou começar fazendo a pergunta. Quem tiver pergunta já pode ir pensando ou articulando para escrever ali. Mas eu vou fazer uma pergunta, Alexandre, que eu fiquei com a curiosidade. Vamos lá. Tu colocaste lá no início, assim, né? Tu disse que há alguns bons anos o nosso cérebro fez o último upgrade, né?
essas questões todas, assim, né, de avanços na área da neurociência, pelo que tem estudado, tem visto aí nesses aspectos, até no que tange o que a gente tem falado muito de mudança de mindset, né? É a neuroplasticidade, o cérebro está mudando, está se transformando, está ficando mais elástico. Seria esse, na visão, né, dos teus estudos, um novo upgrade? Assim, a gente está se preparando para um novo momento? É diferente disso? É mais complexo do que isso? Como que tu vem percebendo isso, né, aplicado a todos esses movimentos de novos negócios, novos movimentos aí globais que a gente tem vivido? Então, prof, o que acontece, assim, até teve tem alguns alunos que me perguntam nas aulas do tipo assim, professor, nós ainda evoluímos, né? O ser humano ainda evolui. Aí eu respondo que alguns sim, né? Porque hoje a evolução é uma opção, Bruna. É uma opção. Biologicamente a gente não evolui mais, porque a partir do momento que você domina a natureza, você não participa mais da adaptação evolutiva como qualquer outro animal selvagem. Né? Nós estamos, inclusive, evoluindo. Por exemplo, eu não perpetuaria minha espécie usando óculos, porque se eu não enxergo a distância, eu não caço bem, eu provavelmente não passaria esse gene adiante. Mas hoje sim, porque a gente dominou a natureza. Agora, a questão da evolução mental, ela é uma proposta que ela está à disposição de todo mundo. Mas você opta, se você quer evoluir, aprender mais, obter mais conhecimento e, para isso, trazer mais facilidades para a sua vida ou não. Então, quer dizer, obviamente que o nosso cérebro, devido à sua plasticidade, ele tem conhecimento eterno. Você pode aprender tudo. Por exemplo, eu fiz 3 graduações. E as pessoas dizem, nossa, 3 graduações? Sim, mas por quê? Porque o limite de conhecimento que você pode colocar dentro da sua cabeça não tem fim. Então, você pode aprender uma ciência, outra ciência que influi nessa ciência. Então, tudo são ferramentas para que você consiga apresentar mais e melhor o seu produto. Agora, uma coisa importante é a disposição. O que eu percebo hoje é muito mais pessoas querendo ensinar do que pessoas querendo aprender. Pela própria facilidade do atalho de aprendizado. Ou seja, se eu te vender um produto que diga assim, Bruna, você quer emagrecer em 6 meses com muito sofrimento? Ou você quer emagrecer 10 quilos em uma semana? 10 quilos em uma semana. Então você vai vender o produto do 10 quilos em uma semana. Só que isso não acontece. E quando você começa a falar a verdade, as pessoas te abandonam. Porque a verdade é dura. Entendeu? Então, assim, um estudo A verdade duro, dói, né? Dói para você chegar onde você chegou, para fazer o trabalho que você está fazendo, a gente sabe, é penoso chegar aí. E quando muito querer para pouca vontade, sabe? Então, E dói de complicado. verdade, né, Alexandre? E dói de verdade, Então, porque os estudos apontam que o nosso cérebro dói, né? Quando a gente vê que algo é difícil, que algo é complicado, ele realmente sente dor, é uma dor física na musculatura, né? Isso é bem interessante. A gente tá falando, o doer aqui é um doer mesmo. O músculo não, ela sente é uma dor física. física. Ela é física porque a gente não tem 2 partes do cérebro que sentem uma dor moderna e uma dor antiga, entendeu? Há 200 mil anos atrás só tinha um tipo de dor. E é esse tipo de dor que você busca. Por exemplo, tá? Olha só, rapidinho. Quando você diz assim, eu não gosto dessa pessoa, você pensa, eu tenho nojo dessa pessoa. Mas como nojo de alguém que você não experimenta? Nojo é algo que você põe na boca e vomita, ou tem ânsia, né? Mas o cérebro pensa, a única maneira de eu te afastar de alguém é trazendo a relação emocional de nojo, que é uma relação primitiva, que servia para quando você comia algo envenenado, você jogar para fora para não morrer. Então, veja bem, o modelo mental de nojo, que é uma emoção extremamente primitiva, serve para te afastar de pessoas, de marcas, de produtos, de serviços, tá vendo? Então, a gente tem um cérebro extremamente primitivo, que a gente está tentando adaptar ele a um software moderno. É assim que funciona. Não, é muito interessante, né? Porque, Alexandre, eu te acompanho aí, né, há bastante tempo, vejo nessas tuas abordagens e eu acho que isso é muito interessante de realmente a gente estar desmistificando e falando, né, nisso, porque eu acho que agora os negócios começam a olhar para isso, como o teu discurso aí durante as tuas falas, né, de forma a aproveitar isso realmente, não mais para enganar o consumidor, como sempre se pensou e como muitas vezes realmente acontece, né?
mas para que nós tenhamos mais autonomia Claro, nas nossas escolhas, claro. entendendo, né, como foi exatamente o título aqui da tua proposta para conversar com a gente, né? Como que eu entendo o meu cérebro para que ele me ajude nas minhas decisões, na minha carreira, nas minhas escolhas. Porque eu acho que a busca, né, no fim das contas, é tentar ser um pouco mais racional com essa dificuldade que tu nos explicou de racionalizar, né? Então eu busco dentro ali dos meus limites e do que eu posso entender, esse conhecimento me apropria um pouco mais de como eu vou fazer essas escolhas. Porque nós que somos do marketing, por exemplo, né? A gente sabe, e eu falo isso para os meus alunos também nas aulas de graduação, de pós-graduação, quando nós estamos falando assim de varejo, de ambiente de serviço, a gente sempre fala, né, pessoal? Eu trabalho, né? A minha área de pesquisa é serviços. Eu trabalho os aspectos de intangibilidade do serviço, Sim. o que acontece no intangível que impacta nas decisões do consumidor. E a gente sempre chega na tônica, né, de falar nessa questão do ambiente de serviço, nos aspectos que interferem nas decisões. Ou seja, por que no mercado toca uma música mais suave quando é 11 da manhã e quando é sexta-feira às 18h30? Por que isso muda? Por que tem o sortimento dos produtos? Por que as marcas menos conhecidas ficam para baixo, as Nossa, é outras ficam incrível, é para incrível, é cima, né? incrível. Só que quando a gente conhece isso, nós que somos do marketing, a gente fica, eu não sei, eu fico meio louca, né? Te falando assim, é verdade, porque eu sei o que está por trás dessa proposta e eu tento não permitir com que o meu cérebro caia em armadilhas. Então, nós estamos o tempo inteiro, né? Quem trabalha nessa área, assim, cuidando para não cair nessas armadilhas impostas às vezes, por questões equívocas na forma de trabalhar com a nossa racionalidade de Claro. compra, né? E eu acho que a neurociência vem para nos ajudar nisso também. Isso Não, tu trabalha é tão importante, né? não é perfeito isso, porque assim, eu até separo a racionalidade da consciência. A racionalidade é o nosso poder de planejar futuros, tá? Então, por exemplo, o que você espera daqui a 5 anos? Aí você vai lá, reflete, pô, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso você está utilizando da racionalidade, que é o pré-frontal, que é essa parte, eu até trouxe aqui o nosso cérebrozinho, que seria essa parte da frente, logo atrás da testa, que essa é a parte responsável pela nossa racionalidade, pelo nosso planejamento. A consciência ela é diferente. Olha só, a consciência é você se dar conta do que está acontecendo com você nesse momento. E por incrível que pareça, a gente prova dezenas, centenas de vezes durante os cursos que você não se dá conta do que está te atingindo. Aí você diz, professor, então com você é diferente, você deve sacar tudo o que está acontecendo. Não, porque é muito maior do que eu posso dar conta. Para você ter uma ideia, nós somos atingidos por 11 milhões de estímulos por segundo. E sabe quantos que a gente processa? 40. 40 para 11 milhões de estímulos. Então é impossível que você dê conta de tudo o que está acontecendo. Mas o que eu digo, se você tiver consciência de que isso acontece, obviamente, além de você trabalhar melhor do que o mundo está buscando agora de pessoas mais humanizadas, de relacionamentos mais humanizados, então assim, vamos entender de humanos para a gente conseguir humanizar. Então, você vai ser muito mais assertivo nessa humanização e, por outro lado, vai se defender também. Poxa, por que eu comprei alguma coisa que eu não preciso? Por que eu compro por impulso? Como é que eu faço para mudar um hábito que não está me agradando? Por que eu tenho essa rotina que não me favorece? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo sair dessa empresa que me traz tanta tristeza e eu consigo me aventurar em algo melhor? Por que eu não aceito um desafio? Tá entendendo? Então, quer dizer, você consegue sacar ou se tornar consciente do que acontece com você também. Então, isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa que tem, porque ao mesmo tempo que você ajuda as pessoas a desenvolverem, elas se conhecem. Então, você melhora profissional e pessoalmente. Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E para que melhor que tu, né, para nos trazer essas informações aí tão preciosas. Tu que está mergulhado nesse assunto Sim. e eu queria te convidar já para a gente ir finalizando para tu contar um pouquinho para nós, assim,
essa tua experiência de vida, né? Porque o Alexandre, pessoal, para quem não conhece ele, né, e está conhecendo agora, sigam ele, ele vai passar depois ali os contatos dele para vocês acompanharem o excelente trabalho que ele faz aí nessa área de estudos da neurociência, da neuroeconomia. O Instagram, Mas que ele tem tudo. Isso, coloca aí pra gente, fica ótimo. O Alexandre, para quem não conhece ele morava aqui no Brasil, né? Nós trabalhamos juntos aqui em instituições de ensino, e ele se aventurou, né, a partir desses últimos meses aí, foi para Portugal fazer o doutorado dele por lá, né, Alexandre? Conta um pouquinho pra gente o que tu está descobrindo nessa tua nova experiência europeia aí. Então, o que aconteceu foi que eu terminei o mestrado internacional pela URGS, eu fiz o mestrado aqui em Paris e depois em Barcelona, e aí eu queria seguir, obviamente, o doutorado pela URGS, né? Montei o projeto para lá e tal, mas quando eu falava em neurociência, quando eu falava em psicologia, que são as influências desse campo, inevitavelmente, o pessoal já recuava. Não porque nós vamos ter problema com a medicina, não porque a gente vai ter problema com o campo da psicologia. E eu disse, mas esse é o propósito, a gente conseguir misturar essas coisas, porque a gente consegue, num projeto de doutorado, inevitavelmente você mistura ciências, porque você tem que sair da caixa, você tem que apresentar algo novo. E algo novo dentro exclusivamente do seu campo é difícil, sem que você tenha interferências externas de outras relações. E aí o que acontece é que eu acabei apresentando esse material para cá, e o pessoal adorou, e me convidou para vir fazer o doutorado aqui com uma bolsa integral. E eu não consegui não dizer não. Aí eu falei com a família aceitou, né? E a gente já queria ter uma outra experiência, porque quando eu morei no Canadá, depois morei em Londres, depois tive essa experiência na França e na Espanha, e depois que você sai do país, você começa a pirar assim, porque você viaja o futuro e aí volta para o passado, viaja o futuro, volta para o passado, e quer tentar mudar as coisas e ver que existe um contexto muito maior, e depois você tem filho, aí, sabe, aí começa a entrar toda aquela questão de contexto, e eu disse, não, vamos embora então, vamos para lá e vamos ver o que acontece, e graças a Deus, assim, a gente está tendo experiências maravilhosas por aqui, estou conseguindo dar um aprendizado maravilhoso para os meus filhos também, né? Eu consigo levar eles a concertos, consigo levar eles a orquestras sinfônicas, a coisas que a balé, a dança, né? Coisas assim que a gente não consegue ter acesso facilitado aí no Brasil também. Então, está sendo uma experiência maravilhosa por esse lado, né? E a universidade me abraçou também. A gente agora acabou de montar um curso lá de neurociência aplicada a negócios, que a gente vai depois, eu vou apresentar para todo mundo esse curso. Quem quiser pode fazer o curso via internet, eles certificam por aqui também, é uma possibilidade de conseguir até uma certificação de uma universidade daqui. Então, assim, são oportunidades, né, Bruno, que quando a gente consegue se desconectar fisicamente de cada lugar, né, e consegue ter um propósito, a gente consegue fazer isso com mais facilidade, assim. Então a gente é muito movido a isso, né? A gente é muito movido a desafios, né? Então foi isso que me trouxe, na verdade. Esses propósitos é a coisa mais importante, né? Eu acho, para o nosso cérebro evoluir, né, Alexandre? Como tu disse, a gente está evoluindo agora por opção. Então, acho que esse propósito aí, ele é o catalisador, né, das nossas transformações e precisa ser assim. Pessoal, como eu já tinha encerrado, finalizando, se alguém tiver alguma pergunta que nós passamos aqui, pode contatar o Alexandre direto ali pelo Instagram que ele deixou, né? Dúvidas sobre o que foi discutido aqui, se quiserem ampliar mais a discussão, tenho certeza que o Alexandre vai ficar super disponível. Adicionem ele lá. E adicionem também o nosso Instagram do Conexões Ágeis, né? Eu vou colocar aqui para gente aqui, para quem não segue, para quem chegou por outros meios aqui no nosso encontro. É o nosso Instagram, Conexões Ágeis, onde o evento está postado, tem os contatos do Alexandre lá também, quiserem conversar com a gente e quiserem acompanhar os outros eventos que nós ainda temos dessa primeira rodada do Conexões e acompanharem os conteúdos que nós estamos colocando à disposição.
Certo, Alexandre? Eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua participação. Gostei muito de conversar contigo. Fazia tempo que a Legal, gente poxa, é não verdade. conversava. Quero ainda trocar umas ideias contigo aí de outros projetos. Bacana, Quando a gente bacana. puder conversar, eu quero ter essa oportunidade. Fico muito feliz de te ver seguindo aí esses caminhos e estudando essa área tão importante e evoluindo, né, nesse campo que a gente precisa tanto aí de auxílio, de informações. Então, parabéns pelo trabalho que tu tem feito. Eu te acompanho, acho maravilhoso, é fantástico te acompanhar nesse trajeto, um visionário realmente aí nessa área de neurociência. E obrigada, pessoal, a todos aí que estão assistindo, né, que estão participando. Deixa eu ver aqui a galera para dar um oi aqui. Tem a Kátia, a Cristiane, o Eduardo, a Gladys, o Hugo, meu parceiro, curador aqui do evento, a Janaína, a Maria, a Olga. Muito obrigada pela Bastante gente. participação de todos vocês, gente. Muito bom. Nos sigam aí nas redes, né? E busquem essas informações cada vez mais. Alexandre, pode deixar os teus contatos aí para finalizarmos, né? Onde o pessoal pode te encontrar além do Instagram, como é que te encontra aí para conversar contigo. E na sequência aí a gente vai finalizando o nosso evento. Não, gente, é basicamente isso. Eu vou colocar aqui também 351 9242 707 40. Aqui também está o meu WhatsApp, quem quiser chamar aí. Mas, assim, é um assunto que eu amo falar, então, por favor, entrem em contato, por favor, façam perguntas. Eu posso não responder naquele momento, mas certamente eu vou responder, tá? Gostaria de agradecer a Bruna. A Bruna é uma pessoa que eu considero demais, ela é super planejada, super organizada, né? Então, todos os eventos que ela fizer, gente, vão atrás, que é sempre show, é sempre muito organizado, é sempre no horário, é sempre tudo certinho. Isso é maravilhoso para quem participa e para quem é parceiro dela, né? O Hugo estou conhecido agora, mas pelo visto tem o mesmo perfil também, e isso é uma coisa que gera bastante credibilidade, e no mercado que a gente está, a credibilidade é algo que é imprescindível para qualquer tipo de negócio. Então, sigam pessoas com credibilidade, eu acho que é o mais importante que eu posso falar para vocês nesse momento. E agora, muito prazer te conhecer, valeu, muito Bruno. prazer te conhecer e fantástico te assistir. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo convite, Bruna. Muito obrigado, Hugo. E até a próxima. Bacana. Chama sempre que precisar. Valeu, Alexandre. Obrigada. Valeu. Obrigada mesmo a todos. O Hugo, que conversou com a gente aqui agora, é o criador do evento junto comigo e também representa a Macro Office, que é a nossa apoiadora aqui no projeto, que é, como eu conversei com vocês lá no início, né, é um local aí de eventos, um co-work que começou a se reinventar também diante de todas essas questões pandêmicas aí, e estão se transformando para oferecer espaços para lives, para streamings, que a galera queira gravar, queira fazer. Tem todo um suporte maravilhoso, uma equipe fantástica lá para atender todo mundo. A Macrooffice é a nossa apoiadora junto com o Farol Hub. Obrigada, Hugo, pela presença. Obrigada a todos vocês. Alexandre, muito obrigada. Beijo para todo mundo. Pessoal, fiquem bem, se cuidem e até um próximo encontro aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.